Olá, nesse tutorial a gente vai aprender um pouquinho sobre a interface do design e as principais opções básicas para você fazer uma boa diagramação. Então aqui eu tenho uma diagramação com 4 páginas, né? A gente vai abrir ela a partir do zero e compor ela inteira. Então eu posso abrir o arquivo aqui, como fechar. Então vamos a um novo arquivo, arquivo novo, novo documento, existe a opção de livro, vamos ver mais tarde, mas vamos ver hoje documento. Aí tem os formatos, aqui está o formato padrão, formato A4, posso pegar ele. E aí tem, a primeira coisa interessante é já colocar o título. Eu vou colocar teste 01. Eu tenho aqui em milímetros o tamanho a largura da página, a altura, está no modo retrato ou paisagem. Quantas páginas você já pode colocar, a gente vai abrir e colocando elas à medida que a gente vai precisando. Aí, vamos então em criar. Essa interface, Ctrl menos eu afasto, Ctrl mais eu aproximo. Aí eu quero fazer aqui a primeira intervenção, eu quero colocar um texto aqui. Então venho lá, posso criar uma caixa de texto, clica, arrasta e solta. Você pode ter o texto em algum lugar, eu vou copiar aqui do meu bloco de notas e vou colar. Aí eu posso fazer com que esse texto aqui fique maior. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou no modo aqui, elementos essenciais, tem o modo clássico, muda a configuração, né? Também tem o modo avançado e assim por diante. Cada maneira de trabalhar você pode optar aqui. É interessante que você clique em redefinir clássicos essenciais para que zere o teu e a gente comece todo mundo com o mesmo tipo de interface. Então a primeira coisa eu quero mexer em caracteres. Se eu não ver os caracteres aqui, embora eles estão aqui na barra de propriedades, aqui o tamanho do caractere, eu posso aumentar aqui. Todas as janelas, elas estão disponíveis em janelas, marcadas as que estão abertas, e eu quero trabalhar com caracteres. Então eu venho aqui, texto, eu venho aqui em tipo e tabelas, tenho caracteres, Ctrl T, aparece aqui a janelinha de caracteres. Então eu posso aumentar aqui a fonte se eu precisar, trocar a fonte, então não quero usar essa fonte, quero usar uma outra fonte. Vamos ver aqui uma outra fonte. À medida que você vai caminhando, ele vai mostrando a fonte ali também. Então vamos escolher uma fonte. Pode ser essa aqui, Broadway. Ok. Um pouco grande o tamanho da fonte. Vou reduzir aqui. Pronto. Então eu apliquei ali. Sinceramente não gostei da fonte. Quero trocar. Vou lá novamente e pego uma outra fonte. Vou pegar aqui uma Britannic. Pronto. Então, aqui você tem todos os acessos para mexer com o caractere que é a fonte. Quero criar uma caixa de texto. Então, você clica, mantém pressionado, arrasta e solta o mouse, você cria uma caixa de texto. Quero preencher com texto para já dar uma definição no meu layout. Então, venho aqui com o botão direito, preencher com texto, espaço reservado. Ele já vai trazer um texto padrão aqui, né, para você poder mexer. Nós temos caracteres, nós temos também parágrafo. Então, janela, tabela, parágrafo, Ctrl Alt T e texto Ctrl T. Essa janelinha de parágrafo, você pode clicar na palavra parágrafo e juntar junto com a nossa de caracteres e você começar a formar o teu layout aqui. Para quando você for usar, você já tem tudo à mão como você quer. Para isso também basta vir aqui e você criar nova área de trabalho. Você dá um nome dessa área de trabalho conforme você quer. Pode ser o teu nome, né? Então, Ricardo aqui, só para a gente ter. Então, agora tem uma área de trabalho com o meu nome, com essa configuração. Bom, eu quero aqui o texto justificado total. Ok.
e vou agora inserir imagens aqui. Vou lá em Arquivo, Inserir, Ctrl D e posso trazer aqui uma imagem. Se eu clicar, ela vem no tamanho que ela foi feita. Se eu clicar e arrastar, ele já vai me trazer no tamanho que eu quero aqui. Bom, aqui nós temos um problema. Eu tenho essa imagem aqui, mas eu gostaria que o texto ficasse em volta dela e não ela sobre o texto. Então aqui você pode vir em Janela, Texto em Contorno. Vai abrir essa janelinha aqui, que também vou colocar aqui junto, texto em contorno. E eu tenho a opção lá de, por exemplo, deixar o texto sendo quebrado em volta dessa figura e posso aumentando o contorno que ela vai ter aqui. Então, posso deixar assim. Se quiser duplicar, Alt e arrasta. Posso vir aqui e rotacionar a segunda imagem aqui e colocar aqui. Tá? Então essa é uma opção que eu tenho aqui, bem fácil e rápida para poder trabalhar. No modo visualização, se você apertar só W, você vê o modo sem as margens, só vê a área final de apresentação. Ok. Quero criar mais uma página. Então vou aqui no menu Páginas. Eu tenho uma única página nesse arquivo aqui, quero criar mais uma. Para isso basta você clicar em mais e ele vai criando páginas. Aqui no caso 4 páginas. Se eu afastar, eu tenho aqui a primeira página, segunda, terceira e quarta. Vamos trabalhar aqui nesta página aqui. Eu posso trazer o texto daqui, Alt e arrasta. É um texto de marcação. Colocar aqui. Só que agora eu quero ele em colunas. Então eu posso achatar ele aqui, criar mais uma caixa de texto aqui do lado vazia. E eu quero que o que tem de texto aqui passe para outra. Para que aconteça essa migração, você vem aqui, clica no mais. Eu tenho aqui então agora como continuar o texto nessa caixa aqui. Também, como é só uma marcação, no nosso caso aqui, eu vou duplicar para esse lado também o texto. Bom, aqui eu vou inserir mais algumas imagens. Então, novamente, para inserir imagem, posso selecionar aqui. Se eu só clicar, ela vem no tamanho que ela está lá no arquivo. Mesma coisa, eu preciso que essa área aqui seja contornada. Então, eu tenho lá agora camadas, vínculos, não, aqui embaixo, texto em contorno, vou aplicar aqui e dar uma margem em volta desse meu texto aqui. Ok. Posso deslocar aqui da maneira que eu quiser. O título que eu tenho aqui, ó, também, Alt arrasta, podia dar um Ctrl C, Ctrl V, ele também viria sem problema nenhum. Agora eu quero inserir aqui, por exemplo, um QR Code. Então eu posso vir aqui em Objeto, gerar um QR Code, e aqui tem vários tipos. Tem de link da web, texto simples, mensagem, e-mail e cartão corporativo. Então eu vou pegar o mais simples, a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui, vou fazer lá mais tarde. E digito aqui uma URL, dou um OK, ele vem na ponta do cursor, e eu clico, arrasto e solto para aplicar esse QR Code. O QR Code também não pode ficar sobre o texto, então eu quero preencher aqui com uma cor. Então basta vir aqui em cor de preenchimento, 2 cliques, e selecione uma cor aqui. Vamos selecionar um amarelo aqui clarinho, OK, e preenchimento. Pronto. Mesma coisa. Eu preciso que isso aqui seja contorno em volta do texto. Seleciono ele e vou aumentando aqui a área para que não fique nenhum texto ao lado do nosso QR Code. Uma coisa importante aqui também já.
Quando você clica numa caixa de imagem ou desenho, vai aparecer um contorno azul. Aí você clica no centro, pode mover o objeto para onde você quiser, sem problema nenhum. 2 vezes ele vai ficar vermelho, e aí se você mover, ele vai mover a janela e não a nossa imagem. Então tomar bastante cuidado com isso. E outra coisa, se você quer ampliar proporcional, seleciona uma vez, Shift e Alt, eu vou aumentar proporcional. Se eu quiser reduzir proporcionalmente, eu estou apertando o Shift e o Ctrl junto. Se você só apertar o Ctrl, você pode deformar. E aí você perde a proporção e no caso de um QR Code isso não pode acontecer. Bom, então aqui eu tenho lá a continuação dessa matéria, pode estar nesse QR Code aí, que eu vou deixar à disposição de quem quiser ler mais sobre o assunto e tudo mais. Deixar aqui bem no centro. Vou trazer mais uma imagem para cá. Um arquivo, inserir. Vou pegar mais uma, essa aqui. Opa. Clico, arrasto e solto. Então eu posso editar aqui também. Então se eu pegar, clicar 2 vezes aqui, eu posso cortar. Eu posso cortar a imagem aqui e editar ela aqui mesmo dentro do InDesign. Embora a imagem é maior do que está aparecendo aqui, eu posso deixar ela já editada, cortada aqui dentro do meu próprio InDesign. Vou aproveitar esse layout aqui. Na próxima página, última página, eu vou pegar esse texto aqui, mais 2 colunas. Vou dar um Ctrl C, copiar, veio na página aqui, posso dar um colar aqui. Só que antes de colar ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que todo esse texto aqui se transforme na cor branca. Então posso aqui selecionar todo o texto. 2 cliques na ferramenta texto. Escolho aqui a cor branca e eu deixo ele já na cor branca aqui. E esse texto aqui também, 2 cliques, seleciono e vou trocar a cor. Eu posso trocar a cor aqui em cima também. E eu tenho aqui as cores padrões. Podemos deixar ele aqui em amarelo. Ok. E aqui eu quero um fundo todo preto. Então para isso eu vou, primeiro, criar um retângulo na cor preta aqui. Ok. Esse retângulo eu vou jogar na camada de baixo aqui, abaixo de todas elas, está abaixo do texto agora. Vou em arquivo, inserir uma foto. A foto eu vou puxar ela aqui de ponta a ponta. Ok. Posso deixar ela aqui sangrando embaixo. E tanto o retângulo quanto a imagem que eu acabei de importar, inserir, eu vou travar. Tá com cadeado, não consigo selecionar essas 2 imagens aqui. O texto eu consigo, esses aqui não mais. E sobre elas eu vou desenhar com a ferramenta caneta. Eu vou desenhar aqui rapidamente um contorno para essa minha imagem aqui. Tem um ponto que ficou meio esquisito. Vamos arrumar ele aqui. Prontinho. Com a subseleção você mexe em pontos. Ferramenta de seleção. E agora eu posso pegar esse caminho que eu desenhei e colocar aqui também nesse sanduíche. Então tenho o retângulo preto. Por cima a imagem, aqui o caminho e aqui os textos. Vou já colocar esses textos aqui na minha área de diagramação. Pronto, o texto está sobre a imagem, mas eu queria que estivesse contornando ele. Vamos lá.
Prontinho. E vou afastando para que me crie uma área em que o texto não toque a nossa imagem. Aperto o W, eu tenho aqui então a versão final do nosso trabalho. Então essa é uma página em negativo, texto é fundo preto e texto em branco, aqui algumas positivas. Ok? Então rapidamente você consegue fazer uma diagramação profissional usando os recursos de design que são bem simples, lembrando que essas imagens que a gente acabou de importar, elas estão aqui na janela vínculo, vinculada externamente, e ele me mostra aonde que está cada imagem dentro desse trabalho. Basta clicar aqui no número que tem um link para a imagem. Se você quiser que essa imagem fique incorporada ao arquivo e não vinculada externamente, eu tenho aqui as informações onde essa imagem está, né? O local onde ela está gravada, tudo. Eu posso lá editá-la no Photoshop e ele já atualiza aqui. Mas ela está então vinculada, o status OK vinculado. Eu não quero vinculada, então eu posso vir aqui, botão direito e pedir para incorporar vínculo. Quando eu faço isso, aparece esse ícone aqui. A imagem então ela não vai ter aqui o OK no status, ela vai estar incorporada e a imagem está aqui definitivamente. O problema é que deixa o arquivo mais pesado, e se alguém quiser tratar essa imagem, retocar ainda enquanto você está diagramando a página, você vai ter que fazer todo o processo de importar novamente essa página. Então, recomendo-se trabalhar com as imagens vinculadas externamente, claro, com tudo muito bem organizado dentro de pastas no teu computador. Então tá bom. Então fazer essa primeira diagramação, uma diagramação bem simples para começar a entender a maneira com que a gente vai trabalhar dentro desse programa de diagramação, o InDesign.